Ah, oh, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo e na graça do Senhor Pai. Eu quero agradecer a todos que me acompanham aí pelo canal da Jerusalém, pelo meu canal também, lá no YouTube. Quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, né? Por estarmos juntos em oração, em compartilhamento, concordância de oração. Viu, queridos? Em nome de Jesus. Nesta manhã, Deus me deu a graça de eu subir aqui no monte. Nunca mais eu tinha subido aqui, mas hoje Deus me deu essa graça. Eu subi com meus companheiros, que são meus animais, os 2 cachorros. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sou feliz a Deus. E sou grata a Deus por essa aventura que Ele me dá, por essa graça. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração. Já orei por a cidade, por o bairro, já orei, né, por as pessoas carentes. E agora nós vamos só fazer uma oraçãozinha rápida, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu louvo o Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia e a fidelidade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que é grande, pela tua misericórdia, Senhor, pela longanimidade do Senhor. Que o Senhor é longânimo para conosco, meu Pai. O Senhor é poderoso em esperar a nós mudança de nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, por conceder esta graça para nossas vidas de mudança. E o Senhor esperando nós mudar as nossas vidas, nossas maneiras de viver. Tudo isso devemos a Ti, Espírito Santo, que está sempre conosco, nos orientando, nos ensinando a nós o caminho, como devemos fazer, como devemos seguir. À luz da palavra. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na meditação desta manhã, a gente vai ler lá no livro de Romanos, capítulo 3, do 9, a gente vai estar lendo. Aleluia. Glórias a Deus. A gente vai ler esse versículo até o 31, porque só aí já é uma mensagem pregada. Amém, irmão? Para nós, para nossos corações. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente peçonha. As aspídeis estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade, de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz, e os que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. E isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. A Bíblia pode dizer acepção. Não há diferença entre judeus e gentios, mas a todos que nele creem. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Onde está logo a jactância excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem a obra da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não é somente também dos gentios? Também dos judeus, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus. Paulo, nas suas pregações, nas suas epístolas, nas suas cartas, escrevendo, ele escrevia aqui para os judeus, né? Mas não somente para os judeus, mas para todo mundo. Todos que foram criados por Jesus. Porque quando ele fala aqui, né, que todos os judeus, como o grego, estão debaixo do pecado. Quer dizer, não era só para os judeus, mas para todos a qual habita na terra, que estão debaixo do pecado. Então, Paulo ele começa pregando e falando sobre isso. E ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Quer dizer, não adiantava os judeus se gloriar, se achando que era justo, que era melhor do que os gregos, do que os gentios. Não, porque todos estavam debaixo de quê? De um pecado. Os gregos não tinham lei, os judeus tinham uma lei. Entenda isso. Os gregos, os gentios, não tinham lei. Eram pessoas incircuncisos de corações. Não tinha, era incircunciso. Os judeus eram circuncisos, porque tinha circuncisão, era um sinal que Deus colocava no homem para saber que aquela pessoa é propriedade de Deus. Né, meus amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Mas não tinha nenhum justo. Todos estavam pecando, todos estavam debaixo do pecado, dominado pelo pecado. Então ele diz assim, não há ninguém que entre, que entenda, e não há ninguém que busque a Deus. Estava desse jeito, estava dessa forma. Se os gregos não buscavam a Deus, os gentios não buscavam a Deus, e os judeus também não estavam buscando a Deus. Estavam todos debaixo. Todos pecaram, todos extraviaram, fizeram também inútil. Não há quem faça o bem, quer dizer, a maldade, a prática da maldade. Hoje em dia está do mesmo jeito. Os judeus, que ainda é parte de Deus ainda, estão debaixo do pecado, que estão praticando o pecado. Os gentios, as nações gregas, pior ainda. Pior ainda porque não aceita nada da verdade. Né? Então, ainda estão vivendo no mundo dessa forma. E aqueles que se dizem já servos de Deus estão debaixo do pecado. Estão cometendo pecado. Torpeza, ganância. Pessoas gananciosas, estão servindo a Deus, mas tem ganância. Entendeu? E tudo isso traz ira para Deus. Né? Quer dizer, não está fazendo diferença nenhuma de quando Paulo escreveu essas cartas. Qual é a diferença de hoje, de quando Paulo escreveu essa carta? Nenhuma. A sua garganta é um sepulcro, né? Aberto. Com a sua língua tratam enganosamente a peçonha de áspide, estão debaixo dos seus lábios. Então, perigo do crente, o perigo do ser humano está na língua. Peçonha é cobras venenosas, que só com a saliva que ela solta longe já envenena, traga, mata a vida, mata a alma. E isso está acontecendo de matar vidas, matar alma, não é só no meio dos crentes, mata com a palavra, com palavras que vai de encontro, matando vidas. No mundo, eles estão matando não só com palavras, mas da maneira deles, de tudo quanto é de atrocidade está acontecendo, né? De maldade. Fala mal uns dos outros, levanta as calúnias, planeja planos para derribar a vida dos outros, invejosos, invejando um ao outro. E isso está difícil
Tá no mundo e está no povo de Deus. Porque aqui está dizendo, não fazia diferença nem de judeus, nem de grego. Então, nós hoje temos a igreja, temos os cristãos que servem a Deus, mas no meio do cristão, no meio do cristianismo também não está fazendo diferença. Fala mal um dos outros, entendeu? Mente, projeta as coisas para poder tirar um. Tem um que está lá no mistério, quer tirar o outro. Tem um que é um pastor, está lá na frente, o outro planeja coisa lá atrás para poder trazer, provocar, para poder tirar da frente. Então, assim, a realidade é essa. Essa é a verdade que nós vivemos hoje. Hoje. Quem me deu essa palavra foi o Senhor depois que eu cheguei aqui no monte. Mostrando como é que está. Entendeu? A boca está cheia de maldade e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Quer dizer, os pés que se apressam para o mal, diz a palavra de Deus lá em Provérbios, que Deus abomina pés que se apressam para o mal. Tem gente que tem prazer de pressar os pés para o mal, para fazer maldade, para levar maldade, tudo isso. Seus caminhos de destruição é miséria. A decadência espiritual estamos vivendo. A miséria no mundo estamos vivendo. Decadência estamos, infelizmente. Essa é a situação de nós aqui na terra, diante de Deus. Diante de Deus, essa é a situação de nós aqui na terra. Entendeu? Seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecer o caminho da paz. Quer dizer, falta mais entendimento, falta mais conhecimento, falta a gente conhecer de verdade Jesus Cristo, conhecer de verdade o seu reino. Aleluia. Precisamos, porque ele é reino da paz, aleluia. Tanto é que quando foi para ele vir, teve que vir João Batista primeiro pregando nos corações das pessoas, preparando para receber o Messias, porque o Messias era reino da paz. E durante o tempo de Messias não houve guerra, houve paz. Aonde Jesus ia, levava paz. Era reino da paz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus. E não havia paz. Hoje nós vivemos nesse mundo, pregamos a paz, pregamos o reino de Jesus Cristo, mas vivemos em conflitos de guerra. Conflitos de guerras espirituais, conflitos de guerra no mundo. O mundo está em conflito de guerra. O povo que serve a Deus em conflitos espirituais de guerra. Vivemos sempre nesse conflito, irmão, de guerra. Muitos adoecendo, muitos com depressão, sabe? Angústias, angustiados, sofrendo, servindo a Deus, mas estão angustiados, estão sofrendo, estão vivendo nessa guerra do Espírito. E aí, não há temor de Deus diante do Senhor. Quer dizer, o que não está vendo, o que está faltando em nós? Temor de Deus. Que muitas coisas e muitas práticas que muitas vezes o cristão leva a fazer é falta de temor a Deus. Quando nós temos temor ao nosso Deus, não batalhamos contra o próximo, não brigamos com o nosso próximo, mas amamos ao nosso próximo. Não batalhamos contra o reino de Deus, contra aquela igreja, contra a igreja fulana, de ciclana e beltrana. Não. Porque nós temos o temor de Deus. E o mandado de Jesus e da sua palavra. Jesus diz assim a mais uns aos outros, orai uns pelos outros, não fala mal um dos outros. Aleluia. Paulo também falou a mesma coisa, diz que quem falar mal dos outros está falando mal de próprio Deus, está falando mal da lei. E a gente vive neste mundo. E aí vive as almas sofrendo, os irmãos sofrendo, angustiados, não dá nada para... Não consegue fazer nada, nada prospera na sua vida. Eu estou servindo a Deus, mas está ruim, a minha vida está em ruína. Aleluia! Ramanda, Shiri, anda, canta, raça, de raça. Atenta para esta palavra hoje. Aleluia! Que Deus está aqui a falar aos nossos corações, às nossas vidas, para nós analisar as nossas vidas espirituais. Como é que o cristão, como é que nós podemos viver num mundo desse, sendo vitoriosos, prevalecendo contra o inimigo, tendo o temor do Senhor. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz,
para que toda boca esteja fechada, todo mundo seja condenado diante de Deus. Essa é quem vive debaixo. Mas eu tenho uma lei. Que lei é essa que vocês estão vivendo? Que lei é essa que você está vivendo? Se ela está te condenando. A lei condena. Porque a lei ela vai mostrar para você que você está em pecado. O tamanho do pecado. Vai mostrar para mim, se eu for viver na lei também, que onde é que está o meu pecado. Então, tudo isso, amado, temos que ver. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas nós damos graças, porque nós temos sempre, Deus sempre abre uma porta para nós, uma oportunidade para nossas vidas. Mas Paulo agora no 21 ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Manifestou. Paulo estava pregando para aquele povo que estava no início ainda, o princípio do evangelho, ele estava pregando. Aí ele não tinha esse conhecimento. Aí Paulo diz assim, agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus. Por que a justiça de Deus? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Deus primeiro falou para Noé. Noé, nunca mais destruirei este mundo dessa forma que destruí. Depois escolhe um homem chamado Abraão. Abraão seguiu os passos de Deus pela fé. Ali não tinha lei não, era fé mesmo. E ele navegou pela fé, andando pela fé. Aleluia. Ele só tinha uma voz de Deus que falou com ele. Ele não tinha uma palavra que nem você tem hoje, mas ele tinha a fé. A fé era a luz de Abraão. A fé era a luz que navegava Abraão nos caminhos perfeitos do Senhor. Aleluia. Nos caminhos perfeitos. E aí Deus agora manifesta pela justiça, porque ele é Deus de justiça, cumprindo com a promessa que fez lá no Éden, antes do mundo ser destruído, antes do mundo ser destruído, porque foi destruído, fez uma promessa. E a promessa veio a se cumprir. E aí agora está falando assim, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Isto é a justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Tem muita gente que já tem um reino só para ele, tem muita gente que já tem um céu só para ele. Não existe isso. Estamos todos numa jornada, estamos todos numa caminhada, todos sendo justificados por uma só fé. Fé, que tem fé, aquele que crê, né? E ele não vai fazer diferença nenhuma. Porque todos pecaram, presta atenção, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Paulo explica bem direitinho. E agora, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus derrama a graça dele, o seu amor. Vai lá, dá sua vida, em resgate da minha vida, em resgate da sua vida, em resgate da humanidade. Aleluia. Ele é justificado, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão do pecado. Aleluia. Para demonstrar a propiciação pela fé no seu sangue. Jesus fez isso acreditando no próprio Pai, porque ele não tinha, se fosse para depender de Jesus, ele tinha desistido logo, quando ele viu a aflição que ele ia passar. Mas ele acreditou de que o Pai ia restaurar novamente ele ia voltar para tal Pai. Então ele diz aqui, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, a propiciação do sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados diante dos cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Pode ser hoje para nós também, Paulo pregou na época, mas pode ser para nós hoje, para que ele seja justo e justificador
para que Jesus Cristo seja justo e justificador de quem? De nós. Justificador de nós, pela fé, sem as obras da lei. Entendeu? Porque, porventura, Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios? Também os gentios? Certamente. Então, nunca queira Deus só para você. Nunca queira achar que você está no alvo e os outros estão lá embaixo. Deus é Deus de todos. Amém? Deus é Deus de todos. Aí Paulo disse, nós anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos viver essa palavra, vamos receber esta palavra que hoje o Espírito de Deus vivo ministrou ao meu coração e ministrou ao teu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti, nós agradecemos por mais essa manhã aqui no monte, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai. Abençoa cada um de nós, que nós possamos ter um dia debaixo da Tua graça abençoado. Em nome de Jesus. Amém.